JTV faz hoje a última entrevista da série com os principais candidatos a prefeito do Rio. A ordem foi definida por sorteio com a participação de representantes de todos os partidos. E eu recebo aqui no estúdio Aspásia Camargo, candidata do PV. O tempo da entrevista, você sabe, é de 8 minutos com tolerância de 30 segundos. Candidata, muito obrigado pela sua presença aqui. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. E, candidata, eu começo lendo um trecho do seu programa de governo entregue ao TRE, do plano base para o seu programa de governo. Diz o seguinte: o maior equívoco é instalar na cidade atividades típicas do século XIX, portos, siderúrgicas, petróleo. Existem milhares de cariocas que trabalham nessas indústrias pesadas, portos, petróleo. A senhora acha realmente que a gente pode abrir mão desses empregos? Não, eu acho que nós devemos aproveitar toda essa velha indústria, que é muito tecnologicamente avançada, para fazer um fundo de sustentabilidade que financie o pós-petróleo, porque essa era do pós-petróleo está muito mais próxima do que a gente imagina. E nós podemos ter recursos a partir dessa atividade, que é uma atividade que tem muitos fatores negativos. A gente pode acumular recursos para fazer uma cidade de alta tecnologia, de tecnologia da informação, com uma educação muito mais avançada do que essa que nós temos hoje. Mas só para ficar bem claro, a senhora, se eleita, não vai buscar atrair novos investimentos desses setores, do petróleo, por exemplo? Não, veja, isso não cabe ao prefeito. Realmente, essas atividades são atividades muito ligadas à Petrobras, essas grandes empresas estatais que estão aqui, e cabe ao prefeito ser acolhedor e festejar toda vez que houver alta tecnologia envolvida nisso. De qualquer empresa. Como é o caso de qualquer empresa, inclusive. De qualquer setor. Ilha dos Fundão, essa coisa toda, isso é uma tecnologia que vai nos ajudar. Mas o petróleo é uma atividade perigosa em todos os países em que ele se instalou de uma maneira completamente exclusiva. Ele trouxe problemas, porque a sociedade se habitua a ter aquele recurso fácil e a achar que tudo vai ser resolvido pelo petróleo. E, na verdade, nós temos que aproveitar o petróleo para financiar outras atividades. A senhora tem criticado muito nessa campanha a Conlurb por causa da falta de coleta seletiva na nossa cidade. Se eleita, quais serão as metas de crescimento da coleta seletiva no seu governo e quanto isso vai custar para a gente? Bem, a coleta seletiva, ela não deve, em princípio, custar muito, porque ela depende da reciclagem. E a reciclagem é uma indústria poderosa que, infelizmente, não está instalada no Rio de Janeiro. Mas existem valores? A senhora trabalha com valores para esse aumento gradual? Não, isso é uma atividade público-privada, porque, na verdade, são empresas privadas que vão fazer isso. O que o governo tem que fazer é usar, por exemplo, cada vez mais o lixo como um produtor de energia nos aterros sanitários que são do governo e da prefeitura. E isso eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer. São Paulo já está muito avançado nessa direção. Nós estamos começando, não é nenhuma novidade, eu acho que nós temos que apenas aprofundar isso. Mas o que é importante é sair da faixa do 0,5% de coleta seletiva, que eu acho que é vergonhoso para o Rio de Janeiro, porque a Conlurb tem uma visão não sustentável, nada sustentável do lixo. Mas essa é a pergunta. Ela acha que apenas juntar e fazer limpeza pública. Com certeza, mas não a senhora diminuir a quantidade. Mas vai sair do 0,5% para quando? Até o fim de 2013, se eleita? Ao fim de 2013, nós não podemos ter menos do que 60% de coleta seletiva na cidade. Em um ano, sair de meio... Até o fim do governo, nós temos que ter pelo menos 60%. Até 2013, ela não tem esse cálculo. Exatamente. Eu acho que temos que saber quais são as empresas de reciclagem que nós podemos trazer para o Rio de Janeiro. Porque, na verdade, nós estamos abastecendo as empresas paulistas e paranaenses. Deixa eu falar um pouco de saúde com a senhora, porque hoje o câncer de mama é a segunda doença que mais mata mulheres na nossa cidade do Rio de Janeiro. E, em alguns casos, é muito difícil marcar exames, descobrir a doença, buscar tratamento. Como é que a senhora pode melhorar o atendimento para essas mulheres que passam por essa situação? Eu acho que nós temos que ter lugares próprios para fazer cada coisa na saúde. O grande problema da saúde é que não se sabe onde procurar os serviços que são necessários e, em geral, não há atendimento, não há médico, não há pessoal e, portanto, as pessoas ficam perdidas e o problema do câncer de mama é tipicamente uma atividade de prevenção. Nós devemos ligar isso à prevenção. A saúde da família tem que ter a estrutura apropriada para conduzir esse processo e encaminhar esses exames para o hospital mais próximo. Pois é, eu também não acho justo uma pessoa que mora em Campo Grande ter que percorrer a cidade inteira para fazer um exame do outro lado da... Pois é, mas é isso que eu queria falar com a senhora, e desculpa quase ter cortado a senhora. Mas
quase todos os candidatos que passaram por aqui esta semana falaram meio que no geral, contratar médicos, melhorar a estrutura, mas eu pergunto da senhora, que é a única candidata mulher concorrendo à prefeitura, especificamente sobre o câncer de mama, como vai melhorar esse atendimento? Não, eu acho que o problema é nós não vamos poder resolver o câncer de mama, nós temos que resolver tudo ao mesmo tempo, Márcio. Porque o problema é o seguinte, nós não temos uma central de regulação no Rio de Janeiro. Uma pessoa que está com um problema qualquer de saúde, ela não sabe para onde vai, nem o que a espera e onde ela deve ir. Então, isso é uma função que se chama central de regulação. Como nós temos uma rede muito complexa, que inclui hospitais municipais, estaduais e federais, o prefeito ele tem que ser o líder desse processo. Ele tem que assumir essa função que o SUS dá a ele. Ele não pode governar ou gerir um hospital público federal, mas ele pode exigir a informação necessária e informatizada para saber o que cada hospital está fazendo ou pode fazer. E aí é uma combinação que você tem que fazer exatamente dividindo essas funções pelo território da cidade. Candidata, as duas maiores lideranças do PV no Rio de Janeiro são Fernando Gabeira e Alfredo Sirquis. Só que fora a convenção, nenhum dos dois teve grande presença na sua campanha até agora. Fernando Gabeira não participou de nenhuma atividade de agenda com a senhora e Alfredo Sirquis participou de uma caminhada no domingo passado. Por que isso? Não, o Alfredo Sirquis está me ajudando muito, você não sabe como. Ele está o tempo todo comigo, eu me encontro com ele toda semana, ele vem de Brasília, primeira coisa... Em campanhas de rua? Em campanhas de rua, planejando a campanha, dando orientação... No planejamento? Não só no planejamento, mas nos contatos políticos, enfim, na mobilização. Ele está sendo muito, muito meu amigo. E o Gabeira também, porque eu, na verdade, eu só entrei nessa campanha porque o Gabeira me aconselhou a entrar. Mas ele tem participado na campanha de rua, feito caminhadas também? Rua, eu acho que é difícil, porque ele é jornalista como você. Então, ele é uma pessoa escrupulosa e ele acha que ele não pode fazer uma campanha partidária assim, aberta e visível. Mas ele está comigo, eu estou o tempo todo conversando com ele e eu acho que não tem dúvida que ele está me apoiando. Aliás, eu não teria sido candidato se ele não tivesse não só me apoiado, mas me dado os conselhos necessários para me conduzir num processo que foi longo e difícil dentro do partido. Deixa eu falar de transporte com a senhora agora, porque a senhora está criticando o BRT, que é a principal bandeira da atual administração na área de transporte. Já tem um contrato bilionário fechado aí para a construção de novas linhas de BRT, ligando a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional, ao Complexo Deodoro, as Trans Carioca e Transolímpica. As licitações já foram feitas, as obras já começaram. Se a senhora foi eleita, para esses projetos? Absolutamente não. O BRT é um progresso em relação ao ônibus tradicional, isso não há dúvida nenhuma. Eu gostaria que eles tivessem um mínimo de emissões de gases de efeito estufa e, na verdade, esse processo não está ainda resolvido porque há dificuldade mesmo de aplicar essas tecnologias novas no ônibus. Mas o que é importante, na minha visão de sustentabilidade do transporte, é exatamente a hierarquia de cada modal na área do transporte. Você tem que ter um investimento pesado numa cidade de 6 milhões e 400 mil pessoas, você tem que ter um investimento muito forte no trilho, nos transportes de alta velocidade, de grandes trajetos. E aí sim você tem o ônibus, o BRT, e você vai ter então depois a van complementando o processo. É uma integração modal que não pode ser subvertida como é hoje. Ok, candidata, já estamos com 8h14, nosso tempo encerrou. Muito obrigado pela sua presença, boa sorte na campanha. Obrigada.